Então, vou fazer a apresentação aqui dessa parte que a gente está também estudando, só que é no Parque Eólico de Morrinhos, lá no interior da Bahia, e também nessa mesma linha, né, de tentar entender a climatologia, entender a previsão do tempo lá e quais são os eventos, o que afeta as condições de regime de ventos lá, né? E a gente chegou, então, a algo ali relacionado aos ventos alísios, né? Sugestivo até trade winds, né? Então, essa comercialização dos ventos aí, eu acho que tem bastante coisa a ver, né? Então, a gente, claro que a gente está assim, desbravando, acho que bastante coisa, claro que tem bastante estudos já nessa área no Nordeste, mas muito relacionado à questão de entender previsões de chuva, né, alertas, muito problema de seca e excesso de chuva que tem no Nordeste. A gente, obviamente, foi seguindo, construindo nossos estudos nessa linha de tentar entender os ventos, mas muito correlacionado à chuva, né? E o que a gente viu que não era muito bem assim, né? Então a gente teve que repensar ali como é que a gente poderia fazer todo o estudo, entender o regime de ventos, de uma maneira que também pudesse ajudar na tomada de decisões ali operacionais do parque. Então a gente começa aqui com essa imagem satélite, né? Então tá o sistema frontal aqui, são dias diferentes, né? O parque está aqui de Morrinhos, né? E como é que essas frentes e regime de ventos se comportam com condições que são muito parecidas aqui, né? Alguém sugere aí qual decisão você tomaria? Você tem um parque eólico aqui, 180 megawatts de potência instalada, e você quer parar, por exemplo, para fazer manutenção dele. Você acha que você faria aqui, nesse dia ou nesse dia? Seria ou os 2 dias teriam condições de vento fraco para a gente fazer a manutenção do parque? Alguém do pessoal aqui já sabe, já, né? Então, se você olhar 2 dias muito parecidos, né? Aqui tem o vento e são completamente diferentes os regimes de vento, né? E aqui a gente também, com o apoio aqui da Atlantic, conseguiu instalar medidas de vento a 5, 10, 20 metros. Aqui esses 3 são da torre já deles lá, e a gente, né, mostrou que ventos, fazendo medidas também em superfície, são importantes para a gente entender o que está acontecendo com a atmosfera, os ventos locais lá. Então, aqui dá para ver bem a questão que a gente fala de estratificação de vento, e acontece bastante, fortemente lá nesse interior da Bahia. Né? E outro ponto que também é importante, né, porque a gente tem muito desses dados de 10 metros de altitude, né, na rede do INEMET, e é difícil a gente usar esses dados do INEMET, porque as conclusões também, você não vai dizer que nesse dia também teve vento forte, né? Então está muito próximo aqui, né? Só que lá em altitude, né, em 78 metros, as condições de ventos são diferentes, né? Então, esse estudo do regime de ventos é relativamente novo para a gente entender, né? É um desafio aí que está para o Brasil, para a meteorologia, né, para o pessoal da eólica, entender essas condições que são desses ventos, né, não só em superfície, mas em superfície, mas um pouco mais acima. Né? Então, o que está acontecendo de diferente? Né? Então, aqui é o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, né? E nesse dia tinha uma baixa pressão na retaguarda, né? E nesse outro dia tinha uma alta pressão, e essa alta pressão, de fato, veio mais forte, empurrou esses ventos, e não só pela sua intensificação, que daí a gente percebeu que é uma quebra de padrão, principalmente dos ventos alísios aqui, né? Esses ventos que sopram aqui da alta pressão do Atlântico aqui, né, ele acaba se rompendo aqui por essa baixa pressão. Né? Então, o que a gente vê no dia 3, né, o que antecede ali o dia 6, nesses padrões, os ventos, né, que a gente fala virado do vento, então você vê um vento contrário, né, que o padrão, geralmente o padrão é do vento vindo de sudeste, né? Então você tem uma virada desse vento, e a gente começou a ver, opa,
Então, esse padrão de virada de vento, essa quebra dos alísios que está, né, causando essa grande diferença de dias tão, né, de ventos mais fortes e ventos mais fracos, né? E aí você olha aqui para o dia 9, né, principalmente no dia 11, onde já estabelece os ventos alísios, né, aí você vê, né, todos os dias bons lá para a produção de energia, né, pelos aerogeradores. A gente fez a simulação com o WRF e também mostra né, essa constatação aqui que no dia 6, ó, o vento, né, aqui está Morrinhos, né, ele vira aqui também, né, então mostra essa simulação que o WRF consegue fazer também essa virada de vento, e aqui já no dia 11, né, e os ventos já de sudestes e extremamente fortes. Então, olhando também o padrão em altitude aqui, né, o que a gente fala também a alta da Bolívia, bem característico em dezembro, o caso que aconteceu em 2018, né, e a presença aqui que a gente chama aí de um vórtice ciclônico em altos níveis. Então, a gente está também tentando entender esses padrões em altitude que reflete diretamente em superfície na atmosfera. Então, por que a gente estudou dezembro de 2018? Porque foi um ano que ficou abaixo da média, né? Se você olhar a velocidade média mensal, ficou abaixo da média. O que aconteceu para esse mês de dezembro, né? E aí a gente também, eles instalaram um pluviômetro aqui em maio, né? E a gente começou as medições, mas aqui é a estação mais seca aqui para o interior do Nordeste, né? E aqui começa a entrar esses sistemas, e a gente viu que dezembro, né, coincide, então, olha só a velocidade como quebra aqui, né, relacionado, então, a essa virada dos ventos alísios. Então, dando um zoom ali para o começo de dezembro, né, então, se a gente vê, pô, peraí, tem correlação mesmo, chuva e vento, né, então dá essa quebra de vento, né, mas a gente vê que quando chove é que já aconteceu essa quebra do vento, né? Isso é parte do resultado aí da Mônica. A gente viu, pô, não adianta a gente olhar depois o que aconteceu, né? É mais consequência a chuva do que causa, né? Então, o que daí começa a ficar mais claro que o que causa, na verdade, é essa virada de vento e começa a ter a convergência daí quebra o vento e aí tem a precipitação, né? Então, o que é interessante não é a precipitação, é interessante a direção do vento que se muda antes da virada, né, e da convergência de umidade e a precipitação. Então, começamos a olhar para a direção do vento, né, e o que a gente viu é que, como os ventos alísios são tão constantes, né, então a direção aqui se mantém aí, de sudeste, 120 graus, né, e ó, aqui começa a quebra da velocidade, e olha o que acontece com a direção, ela vai para norte, né, e ela começa a ficar perde a sua direção predominante, que são dos ventos alísios aqui, né? Você olhando então aquele dia 9 lá, e é interessante, né, que aqui ela já começa a restabelecer os alísios, mesmo com precipitação que está em vermelho, você ainda já começa a ter ventos fortes. Então você vê já essa alta pressão, ele já começa a voltar ao padrão dos ventos alísios, ainda tem precipitação, mas o vento já restabeleceu, né? Então, essa também é a confusão que a gente começa a ter, e começa a olhar, tentar fazer uma climatologia olhando só os dados, e começa a ter correlações contrárias, né? Peraí, choveu e ainda está com vento forte, e aí começa a dar essas confusões, a gente vê que não tem essa correlação direta, né, de vento e chuva, né? Então, muito mais com... E aí, quando você olha, dá mais um zoom aqui, você vê que ainda olhando para os dias aqui, como a gente tem dados 10 minutos, a gente vê que localmente os ventos ainda são mais fortes, né? Porque a hora que passa, quando dá essa chuva local e tem uma frente de rajada, e você tem um vento mais forte ainda local, bem na hora da chuva, né? Então, dificulta ainda mais você querer olhar ainda numa escala menor, porque quando chove ainda tem ventos mais fortes ainda localmente. E daí a gente começou a ver, pô, deu uma média abaixo da mensal em dezembro, daí aconteceu em janeiro, foi acima da média, e o vento alísio continuou aqui, ó, janeiro, ó, continuou bonito aqui, ó, e ficou acima da média. E aí em fevereiro a gente constatou que ficou abaixo da média,
né, e aí, de novo, apareceu esses eventos aqui, né, aqui em vermelho está a direção do vento, você vê que houve essa quebra da direção do vento, a quebra dos alisos, e de novo ficou abaixo da média. Então a gente começou a ver, opa, tem algum, né, algum sistema aí que tá sempre, quando aparece nesse mês, ele dá média abaixo do normal nesse mês. Então, aqui a gente fez um outro zoom aqui de precipitação em fevereiro, né? Então, mostra aqui também essas chuvas locais, também ocorrem as chuvas locais, né? Mas principalmente a quebra aí da direção do vento. Então, eu falei, pô, então se esse evento é tão importante assim, vamos começar a olhar para trás, né? E começamos a olhar toda a climatologia de vento, principalmente de direção, né, que a Atlantic tem aqui, e deu para ver que, ó, todo ano tem alguma coisa acontecendo, né? Então, essa é a nossa parte aí, então, de investigar e desse estudo de climatologia. Então, mas em que mês que acontece, quando que acontece, né, qual que é essa porcentagem, né? Então, a gente abre ele em termos de escala mensal, né, e a cada ano, e aqui está o desvio padrão da direção do vento, que a gente calculou naquele dia. Então, a gente calculou o desvio padrão em cada dia do ano, né? E a gente começou a olhar não só a quantidade de eventos, mas dava para ver até a duração desses eventos, né? Quantos dias, né? Então, que está por dia, né? E que ocorre predominantemente, né? Aqui no final da estação de primavera, início do verão, né, até o final aqui da estação aqui do outono, né? Então, esses sistemas aqui que a gente está ainda também trabalhos futuros que a gente quer entender melhor, né, fazer melhor a estatística aqui, né, talvez saia um mestrado, alguém que queira fazer, né? E aí também a gente viu que essa direção, né, quer dizer, a gente viu o desvio padrão, né, coincide exatamente com as médias diárias menores, né? Então, ó, há uma coincidência. Então, esse evento, de fato, está bem correlacionado com uma média diária muito pequena, né? E olhando também de outra forma aqui, né, a gente vê que as mínimas das médias mensais, né, também estão relacionadas, né, o que eu circulei aqui está relacionado com a mínima das médias mensais aqui. E aí a gente, né, então, vai e avança, né, quer olhar então para toda a climatologia aí. A gente tinha já toda a base do MERRA de 30 anos, e a gente olhou então 30 anos do MERRA, só vou passar um pouco para frente. Então, a gente fez toda essa análise então para 30 anos, e também agora outro desafio é entender se o MERRA reproduzindo, né, o passado desses 30 anos e até mais, né, de fato vai coincidir então com padrões de El Niño, Laninha, né, e como tem se comportado, né, a gente tem usado muito esse heatmap aqui, ver a anomalia da velocidade mensal, né? Então, essas anomalias que a gente olha de uma maneira mensal, né, é como se fosse um aumento da escala, da resolução, de você olhar na média diária e ver quanto que esses padrões de médias diárias e desses eventos das quebras dos alisos impactam na média mensal e na produção do parque, né? Então, e é isso que a gente tem que preparar para o próximo cenário, que são comercializações diárias que eles querem fazer, né? Então, não dá para a gente olhar só para médias mensais, temos que olhar para médias diárias, e vamos estar preparados para essa comercialização. É isso que a gente está caminhando aí para uma continuidade aí de trabalhos que a gente quer seguir. Então, essa é a finalização aqui. E daí, assim, né, se a gente está preparado, sim, né, quer dizer, a gente está fazendo também as previsões de curto prazo com o WRF, e olhando para as previsões que a gente tem feito usando o WRF, a gente vê que o WRF consegue prever nos próximos 3 dias a quebra dessa direção do vento, a mudança da direção, e aí permite, né, para quem opera o parque, falar, opa, aqui vai ter uma quebra de direção, aqui eu vou poder fazer
a minha manutenção e fazer nos dias que tem baixa velocidade.